A você que acompanha o Além da Notícia, hoje estamos com uma importante reflexão sobre o Zika vírus. É, portanto, de grande interesse para todos nós, até mesmo quem não está muito interessado na questão, mas se interessar, porque está envolvendo a toda a nossa sociedade. Então, hoje é um programa de muitos esclarecimentos. Nós vamos falar aqui o seguinte: o Zika teve sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da floresta Zika, em Uganda. Entretanto, somente em 1954, os primeiros seres humanos foram contaminados. Isso ocorreu na Nigéria. O Zika atingiu a Oceania em 2007 e a França em 2013, mesmo ano do Brasil, quando tivemos aqui o primeiro caso depois da Copa do Mundo. E agora, no ano de 2015, ano passado, foi quando começou esta nova série que agora nos amedronta, começou no Rio Grande do Norte e na Bahia. Eu pergunto, doutor Geniberto, formas de transmissão do Zika, para que procuremos ao máximo nos precaver, e sintomas? Bom, em relação às formas de transmissão, é uma coisa clássica, né? Eu acho que tem o vetor e tem o mosquito transmissor. O quadro clínico, ele é de uma virose, no geral, alguns casos tem exantemas, que são manchas avermelhadas, às vezes, na pele, que é uma coisa mais ou menos parecida entre todas as viroses, mas no caso do chikungunya, isso é uma coisa diferente por conta do edema que tem, inchação nas articulações, que até dificulta a pessoa andar. Muitas dores. Muitas dores também, às vezes essa coisa dura semanas, meses. No dengue também, quer dizer, tem uma coisa que pode ter a dengue hemorrágica. E no Zika, ele tem realmente uma evolução clínica extremamente benigna. O que preocupa no Zika são essas consequências neurológicas que ele pode estar associado com o problema, por exemplo, do Guillain-Barré, que o doutor Pedro aqui já explicou, ou com a microcefalia. Então, esses são pontos, tá certo, que eu diria assim, fundamentais, que é necessário, sempre que haja uma suspeita de que exista, por exemplo, a infecção pelo Zika, que a pessoa tente ir no hospital, fazer os diagnósticos, porque hoje essas coisas são possíveis de serem feitas com a identificação do vírus, que é o agente causal, tá certo? Então, nesses casos, eu acho que qualquer suspeita, não para criar um pânico na população, não se trata disso, mas uma suspeita que você está diante de uma virose, que é uma virose recente, às vezes atípica, procurar fazer a distinção qual é o vírus que está infectando, pela importância que ele tem, não do aparecimento e da solução da evolução da virose, tá certo? Mas aquilo que potencialmente ele seria capaz de produzir, tá certo? De causar. E eu acho que esse ponto para a população é realmente fundamental. Isso hoje não requer muita tecnologia ou coisa do tipo. Você, tendo a suspeita, há condições de se fazer o diagnóstico, porque houve um alerta para o país inteiro, a partir de Pernambuco. Eu acho que o pessoal lá agiu muitíssimo bem, tá certo? Porque começou a notar coisas, então tira essa coisa assim, eu posso ter a virose e não saber, eu posso ter um problema neurológico futuro, uma mulher pode imaginar, meu filho pode nascer com microcefalia. Tudo isso são discussões, reflexões, como a gente está fazendo aqui, e que traz uma certa... O conhecimento, ele pode trazer uma certa tranquilidade para saber que bicho é esse que está aí na frente da gente, e a gente precisa ter uma ideia mais clara do que é isso, né? Inclusive, na própria... Eu estou extrapolando um pouco a resposta, mas a própria preocupação com a microcefalia tem pessoas no Brasil e com dados assim do exterior comparativamente com o Brasil para dizer, olha, vamos devagar com a microcefalia, mas que tem alguma coisa diferente, efetivamente tem. Muito bem. Doutor Pedro, tratamento, vacina, a gente tem ouvido as reportagens diariamente, dizem que uma vacina aqui, que, uma pesquisa, uma investigação ali, estão nos trazendo boas notícias, mas não para o momento agora. O que há de concreto no combate ao vírus Zika? Contra a infecção pelo vírus Zika não há ainda vacina disponível. Existe vacina contra a dengue, já autorizada, uma delas já autorizada aqui no Brasil pela Anvisa e que tem um efeito protetor importante
apesar de ter algumas dificuldades operacionais, porque são 3 doses durante um ano, que a pessoa de 0, 6 meses e 1 ano, e ela proteger não é recomendada ainda para menores de 10 anos e maiores de 45 anos, e tem uma proteção não semelhante para os 4 sorotipos de dengue. Protege mais contra o 3 e o 4 e menos contra o 2 e o 1. Então, é uma vacina que, nos experimentos que aconteceram, ela protegeu as pessoas que o grupo experimental teve menos complicações, menos formas graves do que o grupo controle. Então, isso mostrou um lado bom dessa vacina. Outras vacinas estão em desenvolvimento. Em relação à chikungunya e à zika, infelizmente, elas estão ainda não estão tão avançadas quanto a perspectiva de vacina com dengue. Há hipótese de que a vacina para dengue possa ser modificada para abranger também zika, mas isso ainda tudo é confabulações, hipóteses que ainda não foram testadas. Eu acredito que essa disposição do governo americano de se preocupar com esse assunto deve nos levar ao desenvolvimento de uma vacina, bem como uma vacina protetora, eficaz e segura, num prazo de tempo razoável para estimular, favorecer o controle da doença. Por outro lado, nós temos também necessidades de técnicas diagnósticas, a gente chama técnicas diagnósticas sorológicas, para saber se a pessoa teve ou não teve a infecção. Esses exames sorológicos ainda não estão suficientemente validados, isto é, a gente não sabe a capacidade deles de produzir falsos positivos ou falsos negativos, porque pode haver muita reação cruzada entre eles, entre febre amarela, dengue e zika, porque os 3 são flavivírus. Então nós esperamos melhora de diagnóstico, aparecimento da vacina e inovações no controle do mosquito. Entre essas inovações, uma que eu não posso deixar de falar, que a Fundação Oswaldo Cruz está pesquisando no Rio de Janeiro, é uma técnica australiana que faz com que mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria Wolbachia, que já é usado na agricultura, com outros insetos, essa bactéria que não é nociva para seres humanos, ela faz com que o mosquito se infecte, mas não vire infectante. Não virando infectante, se interrompe a transmissão. Isso vale por enquanto, para a dengue, comprovadamente, para chikungunya e está se testando agora para Zika vírus. Então, são possibilidades de melhoria do controle do vetor. Existem outras mais polêmicas, como os mosquitos transgênicos, em que os machos seriam estéreis e, fecundando as fêmeas, não produziriam a prole e, com isso, haveria uma supressão. E ainda a terceira hipótese são mosquitos irradiados com raios gama, energia nuclear, que poderiam transformar esses mosquitos em mosquitos estéreis, que também, fecundando as fêmeas silvestres, não levaria à proliferação do mosquito. Doutor Janiberto, fica à vontade. Eu queria só fazer um acréscimo, que eu acho que essa coisa que o Pedro colocou é fundamental, quer dizer, há possibilidades com alta tecnologia, tá certo? Com essas possibilidades de infecção de Wolbachia, etc., que existe uma coisa extremamente singela, que tem uma curiosidade, que tem uma pessoa residente no Lago Norte que está fazendo isso. Em Brasília? Em Brasília, né? Que é uma coisa chamada Ovitramp, que seria uma armadilha para o mosquito, para evitar que os seus óvulos, os ovos fossem transformados em larvas e viessem a se constituir mosquito. Quer dizer, isso é uma coisa que você usa essas garrafas plásticas, tem uma tecnologia mínima e, a meu ver, que tem uma coisa importante aí, é que a população, em lugar de apenas se preocupar com a água parada e limpa, como do jeito que o mosquito gosta, você fazer uma armadilha para o mosquito, no sentido de evitar a sua reprodução. Eu não sei qual é a opinião do Pedro, eu fiquei assim, achando que isso seria um fator educativo importante também, tá certo? Mas porque você mobiliza... A armadilha é para atrair o mosquito? Atrai o mosquito, ele põe os ovos lá, esses ovos não vão sobreviver no futuro. Ele tem uma armadilha que ele não sai.
daquela coisa. É interessante isso porque, a meu ver, isso mobiliza a população de um jeito assim extremamente objetivo e que dá aquela ideia que você está efetivamente combatendo o mosquito no sentido com inteligência assim, também. sim, claro, com inteligência. É uma coisa extremamente barata, fácil de ser feita. E ele mostra lá, Pedro, como é que faz. É uma coisa que, para mim, como fator também de mobilização para o controle, mobilização comunitária, é uma coisa que a gente podia pensar. Não sei se algum governo, pois é, não sei se algum governo ele vai realmente imaginar fazer isso como uma campanha. Mas é alguma coisa que tem que se pensar diante da emergência que a gente está vivendo. Existe, as ovitrampas existem já no programa de controle em vários lugares que são usadas mais para monitoração da densidade de infestações. E para controle do mosquito, até hoje não se mostrou efetivas. Pode ser porque tem uma cobertura não suficientemente grande, que essas armadilhas, eventualmente, tendo uma boa cobertura, bem disseminadas, poderão também ter impacto na transmissão. Mas até hoje não se sabe exatamente esse papel. Quero aproveitar seus últimos minutos aqui neste nosso segundo bloco, o senhor vai ter que sair, e fazer uma pergunta. Eu prometi para alguns ouvintes da rádio, um programa em rede nacional de rádio que tenho todos os dias na Rádio Canção Nova, que traria aqui as perguntas mais difíceis. Temos aqui uma ouvinte, é a Esther da Cunha Vitor de Cachoeiro, de Itapemirim. Ela disse assim: minha filha de 11 anos está sob suspeita dessa enfermidade, Zika vírus. Há comprovação de comprometimentos neurológicos nessa idade? Há risco dela ter, depois de 7 a 15 dias, ter manifestações neurológicas. Isso existe, mas é um percentual pequeno para que a gente se angustie muito. É um percentual pequeno que apresenta esse quadro. Mas, mais uma coisa importante, se ela comprovadamente tem a infecção por Zika, por analogia com outros flavivírus, provavelmente ela ficará imune a vida toda para novas infecções por Zika. Isso é um lado bom. Não podemos comprovar ainda por falta daquele exame sorológico, que seriam testes de neutralização que permitiriam verificar se ela criou anticorpos protetores em quantidade suficiente para evitar novas infecções. Acho que o senhor já, em parte, respondeu aqui a segunda parte da pergunta dela. E quando chegar a época de ter filhos, haverá preocupação em relação a esse vírus afetar a gravidez? Não, provavelmente não. Muito bem, era essa aqui a pergunta. Eu tenho uma outra aqui breve também, é da Vera, ouvinte da Rádio Canção Nova de Hortolândia, São Paulo, que mandou assim: minha filha está grávida no meio dessa confusão de Zika. Nós confiamos na mão poderosa de Deus. Só a mão dele toca em nossa bebezinha. Confiamos. Aí ela diz assim, ela diz, o que fazer com a mulher que está grávida e que tem medo, né? Certo. A infecção pelo Zika vírus na gestação, segundo a maioria dos autores que estão estudando esse problema, ela é mais maléfica no primeiro trimestre da gravidez. Mais maléfica. Então, com a evolução da gravidez, o risco começa a diminuir dela ter malformações neurológicas com comprometimentos mais sérios. O que deve fazer? Ela deve ser acompanhada no seu pré-natal para avaliar a ocorrência ou não de distúrbios que o ultrassom, a ultrassonografia, que é um exame não invasivo, um exame muito prático, incluído no pré-natal, permite visualizar se ela tem alterações do sistema nervoso durante a sua gravidez. Então, primeiro, se ela já passou do primeiro trimestre, o risco começa a diminuir dela ter algum problema se tiver a infecção. E, por outro lado, ela deve ser acompanhada, porque, como nós falamos no início, infelizmente não existe um tratamento etiológico específico contra esse vírus. Doutor Pedro, foi um prazer tê-lo aqui, obrigado. Pena que o senhor não vai poder ficar para o terceiro bloco, mas eu volto já com o doutor Geniberto e vamos trazê-lo aqui outras vezes também para nos ajudar nessa reflexão que eu tenho certeza vai ser sempre necessária. Eu estou sempre às ordens, a hora que vocês precisarem, naquilo que eu posso colaborar
com o esclarecimento desse problema. Muito bem. E você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos voltar conversando com o Dr. Geniberto, ainda sobre a questão do vírus Zika. Nós vamos comentar aquele posicionamento do Papa Francisco a respeito, sobretudo, da questão das mulheres que se preocupam tanto com o vírus Zika. Vamos trazer também a opinião da CNBB e as formas como a igreja está agora também se debruçando sobre essa questão e ainda sobre pesquisas, já no terceiro bloco.